Ontem saiu a parte 2 do Twitter Files e como eu prometi para dar sequência àquele primeiro vídeo, eu vou falar sobre esse episódio aqui. O foco principal são nas listas negras que existiam dentro do Twitter e de grupos, um oficial e um extraoficial, que cuidavam dos perfis mais polêmicos, com mais usuários e davam shadow ban, geralmente por causa de viés político de direita. Dessa vez quem publicou o thread de tweets, que tem mais ou menos 30 tweets, foi uma outra jornalista, não foi o mesmo jornalista da primeira vez, do episódio 1. O nome dela é Bari Weiss, e eu fui pesquisar o que ela faz, e ela é dona de um jornal, ela é fundadora do jornal e também editora, e esse jornal chama The Free Press, e é um jornal que tem como missão resgatar os valores essenciais do jornalismo antigo, né, que ela chama de honestidade, obstinação e independência. E ela também diz que o jornal dela é focado em histórias que são ignoradas ou que são manipuladas a serviço de alguma narrativa ideológica. Então, por isso, eles não pretendem agradar a ninguém. Esse é o ponto deles, simplesmente dizer a verdade, independente de quem agrade. E o lema também é uma imprensa livre para o povo livre. Bom, veio a calhar, porque toda essa história do tweet é justamente o contrário. Eram pessoas com poder, uma ferramenta poderosa na mão, manipulando informação, potencializando vieses ideológicos e tirando potência de outros. Bom, ela começa com os tweets dizendo que a investigação dos arquivos internos do Twitter revelou que alguns funcionários, grupos de funcionários dentro do Twitter, eles tinham o poder de criar listas negras. E essas listas negras serviam para prevenir que alguns tweets se potencializassem e entrassem naquela parte de trending, né? Que tem muitas pessoas lendo e comentando. E ativamente esses grupos ficavam limitando contas de certos usuários e qualquer coisa que certas contas postassem. Bom, ela usa alguns exemplos de contas, inclusive com prints que elas tiraram dentro do sistema do Twitter, e que eu vou mostrar aqui também, que eram de viés político de direita ou que tinham opiniões controversas e entravam nessas listas negras de trending, que eles chamam. A primeira delas é essa aqui, que é um médico que eu não conhecia, mas que tinha uma visão controversa durante a Covid sobre lockdown. Aparentemente ele criticava o lockdown, dizia que o lockdown prejudicaria crianças. O nome é Dr. Jay Bhattacharya. Não sei se eu pronunciei 100%, mas é mais ou menos isso. E ele, como vocês podem ver, apesar de ter muitos seguidores, acho que mais de 200 mil, era um perfil com um certo alcance, entrou nessa Trends Blacklist e todos os tweets dele não eram potencializados e não tinham alcance. O outro perfil é esse perfil de direita que tinha um talk show, chama Don Bongino. Não conhecia, mas tem mais de 1 milhão de seguidores, é um perfil muito popular, e também tinha esse label de Trending Blacklist, e por causa disso tinha seu alcance muito limitado. Outro perfil conservador, segundo a autora, Charlie Kirk, mesma história, muitos seguidores, mais de 1 milhão, e tinha também completamente seu conteúdo, tudo que ele postava, limitado por essas ferramentas internas que esses grupos utilizavam. O Twitter, ela diz que negava em outras oportunidades, e tem dois nomes aí muito importantes que inclusive já foram demitidos do Twitter. Uma era uma mulher indiana que chama Vijaya Gadde, que era responsável pelas políticas legais e confiança dentro do Twitter. E o outro, esse nome a gente tem que lembrar, esse outro eu não conhecia tanto, mas é o Keyvan Beykpour, que era o líder de produto. Esses dois, em uma oportunidade, em 2018, a autora diz, negaram veementemente que o Twitter controlava e fazia shadow bans, ainda mais shadow bans por motivos ideológicos e políticos. Shadow ban, para quem não sabe, é quando você bane uma conta, mas não de maneira óbvia, entendeu? É de maneira meio oculta. Você limita o alcance dessa conta, você não deixa tweets serem divulgados, tweets não são mostrados para nenhum usuário. Quando você tenta fazer um search, você procura por algum perfil no Twitter, o perfil que está dentro dessa blacklist
nessa lista negra não aparece no search. Então o usuário nunca fica sabendo que ele foi banido. É como se fosse uma ferramenta meio ali bem sacana de bloquear o seu perfil e o alcance dele sem que você saiba. E bom, eles em 2018, como a autora diz, negam veementemente que isso existisse dentro do Twitter. Depois conversando, óbvio, com essas revelações, por eles terem acesso agora a todos os Twitter files, eles descobriram, verificando conversas de empregados, que o shadow ban tinha um nome diferente dentro do Twitter, e era conhecido como VF, que era Visibility Filtering, então filtro de visibilidade. E era algo bem comum no linguajar dos funcionários do Twitter, que era uma ferramenta poderosa para suprimir o que um usuário vê em diferentes níveis. Então, direct messages, no search, a visibilidade de um tweet, esse tipo de coisas. Bom, dentro do Twitter existiam 2 grupos que lidavam com esse tipo de caso, listando perfis em listas negras e despotencializando perfis ou tweets de um certo perfil. Um grupo era oficial e seguia as regras, as políticas da empresa, e lidava com mais ou menos uns 200 casos por dia. E tinha um grupo também extraoficial que não seguia as regras da empresa e que tratava de questões meio sensíveis, de perfis que tinham muitos usuários, muitos seguidores, muito alcance e visibilidade. Aí a gente volta àquele nome lá, Vijaya Gadde. Ela era uma das integrantes desse grupo extraoficial, e também os CEOs Jack Dorsey e Parag Agrawal, entre outras pessoas, mas esses são as pessoas, os personagens que a autora cita. Aí ela começa a falar sobre um caso de um perfil de direita que se chama Libs of TikTok, que tem mais de 1 milhão de seguidores e muito alcance, e que levou uma série de suspensões, além de já fazer parte dessas listas negras de Do Not Amplify ou a lista negra de Trending. Então já tinha uma série de limitações, e além disso, sofria suspensões frequentemente. Muitas dessas suspensões eram pela política do Twitter de comportamento e discurso de ódio. Na 7ª, os arquivos internos que eles consultaram mostram que na 7ª suspensão que esse perfil sofreu, esse grupo extraoficial que foi falado foi analisar o caso e não conseguiu encontrar nenhuma prova nos tweets do perfil de que ele tivesse ferido o código da empresa com um discurso de ódio ou comportamento de ódio. Mas usaram uma desculpa esfarrapada, dizendo que os posts que ele divulgavam podiam influenciar indiretamente ou dar a entender indiretamente que práticas médicas que tratam de trans e da comunidade LGBT poderiam ser confundidas com abuso infantil. Bom, o que aconteceu que foi bem marcante com esse perfil envolvido foi que a criadora, que chama Shaya Raichik, uma vez foi exposta pelo Twitter. Postaram em um tweet o endereço e uma foto da casa dela, e ela foi, óbvio, procurar os administradores do Twitter para denunciar e derrubar aquele tweet que estava botando até a vida dela em risco. E, ironicamente, o tweet respondeu, vou colocar até a resposta na tela, dizendo que depois de avaliar aquele tweet, eles viram que o tweet não feria as políticas da empresa e que por isso eles não derrubariam. E é realmente muito irônico, porque eles tinham um viés claro, um viés político de direita, suspendiam e incluíam perfis de direita em listas negras sem nenhum motivo concreto. Inclusive depois não conseguiam provar que aquele perfil ou os tweets daquele perfil feriram realmente as políticas da empresa. Mas quando uma pessoa que era dona de um desses perfis corria sério risco de vida por estar sendo exposta na internet via Twitter, eles simplesmente não faziam nada. Bom, o episódio 2 meio que acaba por aqui. Ela deixa um aviso que vão vir mais revelações, mas só até aqui já deu para ver a sujeira que acontecia no Twitter antes do Elon Musk assumir. Eu acho que é extremamente importante que a gente tenha
pessoas assim comprometidas com a liberdade com responsabilidade, óbvio, sem cair em cometimento de crimes, mas é extremamente importante revelar como essas tecnologias têm um potencial gigante para a humanidade, estavam sendo usadas contra nós e a favor de uma narrativa. E às vezes faz você questionar mesmo o mundo, a bolha que a gente vive, como a gente se informa. Por muitas vezes, se você tenta questionar algo, você é visto como uma pessoa conspiracionista, uma pessoa que, não sei, não segue fontes oficiais da verdade. E hoje a gente está vendo aí, sendo esfregado na nossa cara, aliás, só não vai ver quem não quer, que realmente existe manipulação de narrativa e poderosa que influenciou muitas pessoas. Agora fica a grande questão aí, que isso influenciou diretamente nas eleições americanas, e a gente vai ter que ver o que vai ser, quais vão ser as consequências dessa exposição. Bom, eu vou ficando por aqui. Se sair o episódio 3, eu vou gravar um vídeo também, resumindo, explicando tudo, com os prints, como a gente tem feito. Agradeço aí a visualização. Se puder deixar um like e se inscrever no canal para assistir mais quando eu estar postando, eu agradeço. Viva a liberdade!